Então, estou eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. No programa de hoje eu não vou dar uma continuidade exatamente ao assunto que eu venho desenvolvendo nos dois programas anteriores, que era sobre as teorias, as hipóteses assim, de reset do mundo, mas ao mesmo tempo que algumas das coisas que eu vou falar aqui tem a ver com isso de alguma forma, sabe? Eu separei algumas coisas assim meio que talvez até aleatórias, talvez não estejam lá muita relação, mas sabe o que são assim curiosidades talvez até históricas, sabe, diferentes, assim, que eu vou sempre acumulando e num dia que eu tô mais afim de falar sobre esse assunto, que eu penso, isso aqui é um negócio que eu ainda não trouxe no programa sem contexto que eu posso desenvolver. Então, hoje vai ser um programa desses, assim, sabe? Eu não sei muito bem onde é que começa, por onde que a gente vai passar, nem onde a gente vai chegar. Mas quem tá aqui até agora é porque gosta, né? Então, a primeira coisa que eu vou comentar aqui é sobre um reator nuclear natural, sabe? O que exatamente é isso, né? Reator nuclear natural. Parece complicado, né? Reator é tipo realmente assim uma usina nuclear, né? Algo que produz energia nuclear, digamos assim. E natural parece ter que é algo que não foi feito pelo ser humano, né? Então, como exatamente pode existir algo tipo isso? E para completar, é um reator nuclear natural de 2 bilhões de anos de idade. Aí parece mesmo que eu estou inventando história, né? Mas não, é realidade. Vocês podem até pesquisar especificamente esse tipo de coisa que vocês vão entender. E esse reator ele fica lá na região central da África, num país que hoje em dia a gente chama de Gabão ou República Gabonesa. E ele foi descoberto no século XX, acredito que foi na década de 50 que ele foi descoberto, só que na verdade na década de 50 não. E, tipo, nessa época o Gabão ele era uma colônia da França e eles estavam extraindo urânio de uma das minas de urânio que tem lá, sabe? E acho que foi na década de 70 que descobriu da existência dessa usina, sabe, esse reator nuclear natural. E eu vou explicar mais ou menos assim, né? É um bagulho meio complicado, tipo, se vocês procurarem os artigos, lendo vai ficar, talvez fique até um pouco mais claro. E mais uma vez, se vocês pesquisarem em inglês, tem muito mais informação. Aí fica mais complexo até de entender, porque realmente tem muito mais detalhe de por que eles chamam essa região lá eu não sei se isso é uma cidade ou um estado chamado Oklo, mas por que dizem que lá tem um reator nuclear natural, sabe? Mas em inglês tem muito mais conteúdo também. Inclusive tem até livros escritos há muito tempo atrás, sabe? Tipo, há 50, 60, 70 anos falando sobre esse assunto especificamente, porque realmente é um negócio fascinante, sabe? Porque o que foi descoberto é que tinha uma quantidade mas, tipo, urânio é separado por uns números, sabe? Que eu não sei exatamente o que esses números querem dizer. É urânio 235, urânio não sei o que lá, cada um deles serve para alguma coisa, e o urânio 235, que é um que pode ser utilizado para fazer, assim, até armas nucleares, sabe? Tava faltando, ele tava com um nível baixo do que ele deveria ter lá dessa parte dele, digamos assim, sabe? Como eu falei, vamos perder um pouco na explicação. O ponto é que eles viram que, olha, essa reserva natural de urânio parece que já foi. Já utilizaram esse urânio aqui, sabe? Ele não foi. Ele já foi, como é que é mesmo aquela expressão que os caras usam? Agora é um bagulho que eu sempre ouço os caras falando de quando tu tá trabalhando o urânio para utilizar aquela força nuclear dele, sabe? Eu esqueci, não é purificar. É um termo assim nessa linha, sabe? E, enfim, já tinha feito alguma coisa com aquele urânio e era uma região que obviamente não tinha sido, sabe, pelo menos não que se imagina que tinha sido utilizada por seres humanos. Aí fizeram aqueles cálculos para fazer datação, né, que mais uma vez também é um negócio complicado exatamente de explicar. E o ponto é que descobriram que há 2 bilhões de anos atrás aquela região ali funcionou efetivamente como um reator nuclear natural, sabe? Debaixo da terra, do subsolo, aquele enriquecer, eu sabia que uma hora ia chegar até mim. O urânio foi enriquecido durante basicamente 500 mil anos, então metade de 1 milhão de anos, entendeu? Há 2 bilhões de anos atrás, durante 500 mil anos, aquela região do planeta funcionou assim como um reator nuclear. E por que chamam de natural? Porque, obviamente, que sugerir, né, seres humanos do planeta Terra, ou qualquer ser consciente, há 2 bilhões de anos atrás, é um negócio meio assim, ultrajante para qualquer um. Até eu aqui, em todas as minhas teorias e
as minhas hipóteses mais malucas que eu levanto de vez em quando, eu nunca sugeri algo tão absurdo quanto isso. Só que o ponto é que talvez a realidade seja ainda mais absurda, entendeu? Porque rolou isso daí, tá ligado? Não foi feito pela mão do ser humano. E o cara, tem um cara que escreveu um estudo sobre isso na década de 70, um químico, o nome dele é Glenn T, né? Escrevam assim, Glenn T. Seaborg. Seaborg é Seaborg, sabe? Procura o nome desse cara, vocês podem escrever assim, Oclo, sabe? OKLO, para vocês verem a declaração dele sobre aquilo, porque tem gente que diz que utilizou a declaração desse cara para dizer que foi feito por um ser humano. E nas declarações dele, ele nunca disse que aquilo lá foi feito por um ser humano mesmo. Só que, tipo, pensem nisso. É um cientista, um acadêmico, sabe? Alguém que trabalha no meio de cientistas na década de 70. E eu vou dizer para vocês que as declarações dele, para mim, é o máximo que tu pode falar, assim, que confirma o caráter extraordinário dessa situação toda, sem falar especificamente de Deus, esse tipo de coisa, ou espiritualidade, porque eu não acho que ele estivesse realmente falando de alienígenas, ou talvez estivesse também, não sei, mas o que o cara falou é que, por exemplo, ele falou que é fantástico, já começa por aí, não? É uma descoberta fantástica, porque não sabia que a natureza podia fazer isso daí, entendeu? Então, pense nisso, o que quer dizer a palavra fantástica? É fora do padrão, é extraordinário, é algo que a gente não tinha conhecimento que podia acontecer. Então é fantástico. E é o tipo de declaração que ele dava, e ele também já disse o seguinte, que para acontecer algo desse tipo, tem que acontecer assim, uma série de circunstâncias muito específicas. Por exemplo, precisa de água, sabe? Nas usinas nucleares também, o processo exatamente, eu não vou nem me aventurar a tentar explicar aqui, descrever, porque eu vou falhar miseravelmente. Mas eu sei que envolve muita água, entendeu? Porque onde eles enriquecem o urânio, tem que ter água em abundância, e mais do que isso, essa água tem que estar muito pura. E quando digo muito pura, mais pura do que assume-se que a água em natureza possa ser, tá ligado? É por isso que não ficam rolando, tipo, em primeiro lugar, não tem urânio em qualquer lugar do mundo, né, também, mas assim, todas as fontes, todas as minas, todas as reservas de urânio não ficam entrando em atividade facilmente, porque não é um negócio que acontece sempre, não é só derramar água em cima de um negócio desse. Tem que ter muita água regularmente, talvez constantemente, entendeu? E de extrema qualidade de pureza. Então, ele ter feito esse tipo de declaração, entendeu? Ele ter explicado o porquê que é tão extraordinário esse evento, é basicamente o mais longe que um cara do meio que ele ocupava poderia dizer que, olha só, eu não sei o que rolou, tá ligado? Eu não sei. Simplesmente não faz o menor sentido eu rolar esse tipo de atividade. Ainda mais outras questões, assim, porque eles até falaram que o quão eficiente foi, sabe? Em primeiro lugar, não explodiu, porque não tem, sabe? Não, ainda existe a reserva de urânio lá, então foi um negócio que rolou durante 500 mil anos, de maneira assim, até, tipo, uma maneira prática, funcional, tá ligado? Só parou de acontecer porque usou energia o suficiente, tá ligado? Foi um processo perfeitamente feito, perfeitamente administrado pela natureza, ou se vocês preferirem Deus, tá ligado? Eu vou botar literalmente nas costas de Deus, ou a porra que for, entendeu? Se tá rolando uma atividade dessas com essa perfeita funcionalidade, entendeu? Rolou essa circunstância perfeita, única, que raramente, se é que alguma vez na outra história do mundo já aconteceu de novo. Que né, se a gente descobriu a primeira vez, é só questão de tempo até descobrir a segunda. Mas a natureza se encarregou de fazer um reator nuclear, produzir energia, muita energia, sem exceder o limite, não, sem nunca cruzar fazer que rolasse uma explosão. Dizem, e daí falaram também que tem registro assim, de atmosfera tóxica, só que ia ser muito baixo, não contaminou, sabe? Não destruiu o meio ambiente. Enfim, ela conseguiu fazer uma reação nuclear foda, funcional, durante muito tempo atrás, há 2 bilhões de anos atrás, tá ligado? E durante 500 mil anos eles fizeram isso. Eles fizeram, tô falando eles assim, mas é que eu não tô nem sugerindo realmente ter sido uma pessoa encarnada, porque realmente é uma ideia muito louca para eu conseguir, até eu conseguir, conseguir pensar nessa possibilidade, sabe? Mas olha, para mim é muito fácil acreditar realmente na força de Deus, que se você não quer acreditar em Deus como na figura, pense na força da Terra, do planeta Terra, então como um ser praticamente consciente, tá ligado? Porque é o tipo de história que simplesmente assim, tu tentar vir com uma narrativa final, decisiva,
é muito burro, sabe? Não tem como qualquer pessoa falar assim, em primeiro lugar, fazer pouco caso, fazer de conta, não. Todo dia pode acontecer assim, um reatorzinho nuclear ser formado. Tu pode também, em primeiro lugar, também não acreditar que aconteceu, né? Porque, honestamente, é um bagulho assim, tá acontecendo há tanto tempo atrás e tu pode não confiar nos meios que os caras fazem para verificar esse tipo de acontecimento, sabe? Mas, agora, se tu acredita que aconteceu algo desse tipo, o que não dá pra negar é que é extraordinário por definição, tá ligado? Por definição é uma situação completamente extraordinária. Eu particularmente não sei mais do que interpretar do que isso que eu falei, sabe? Porque se rolou isso é que tinha algum propósito, sabe? E o que foi utilizado por essa energia toda, sabe? Quem ou o que utilizou toda essa energia, sabe? Assim, porque se foi o próprio planeta gerando essa energia, alguma função ele tinha, sabe? O planeta não teria feito uma usina nuclear, um reator nuclear natural a troco de nada e fazer ele funcionar durante 500 anos, praticamente só até... Enquanto o urânio daquela região poderia servir naquele propósito, ele serviu, sabe? E isso daí gera literalmente energia, sabe? Da forma mais clara e específica, sabe? Energia nuclear, que tu pode fazer várias coisas com isso, entendeu? Tu pode usar como combustível para várias coisas, para iluminar, para... Enfim, tu pode dar muita utilidade para esse tipo de energia, sabe? Então, se não foi uma coisa totalmente natural que o planeta Terra fez por motivos de sim, com algum propósito, claro, outra opção também seria algum ser então realmente fora do planeta Terra, sabe? Alguém que não ficava por aqui. Aí, só que eu só tô brisando também, só, eu vou deixar bem claro, né? Mas assim, imagina se era uma fonte de energia que uma forma de vida fora do planeta Terra utilizava, sabe? Porque 2 bilhões de anos atrás, gente, olha, é tempo pra baralho, tá ligado? 2 bilhões de anos atrás não tinha nem dinossauro por aqui, não tinha porra nenhuma. Sabe a famosa expressão que ela era tudo mato? Eu não sei nem se era tudo mato, não sei se era tudo terra, tudo água. Eu não sei como é que tava muito o planeta Terra por aqui há 2 bilhões de anos atrás. Mas imagina se era uma fonte de energia utilizada por alguma outra força de vida, sabe? Ou alguns alienígenas que desciam aqui na Terra para usar essa fonte mesmo, sabe? Ou se parece até tinha uma tecnologia de pegar, sugar essa energia nuclear daqui sem precisar chegar até aqui, sabe? Eles fisicamente, mas é uma outra teoria, assim, completamente absurda, claro, completamente fora da casinha, mas é simplesmente porque é um negócio muito louco, sabe? E a terceira explicação também que as pessoas podem dar é simplesmente coincidência, sabe? Tipo, aconteceu por motivos de sim, e foi porque deu, e depois uma hora parou de acontecer, sabe? A explicação mais simplista que qualquer pessoa pode fazer para esse tipo de narrativa, mas, né, quando o cara químico lá faz questão de me dizer assim, olha só, é uma situação muito específica que, inclusive, nós, seres humanos, tentando fazer de propósito e manipulando, a gente ainda tem dificuldade. Tipo, não tanta dificuldade, porque, honestamente, depois que tu sabe como fazer, sabe, o processo, assim, é simples, digamos assim, sabe? Usina nuclear é um negócio funcional, sabe? E seguro, sabe? Por exemplo, assim, o Brasil tem e tudo mais, vários países do mundo têm, tipo, entendendo como operar uma usina nuclear, sabendo. É um negócio tranquilo, sabe? É uma forma fácil, é uma energia relativamente pura, sabe? É um negócio bom, funcional, sabe? Depois que tu pega a prática, sabe como utilizar essa forma assim de criar energia, sabe? Só que daí, o que eu tava falando de nuclear? Natural, ser humano, enfim. Só que ainda assim, é um negócio muito específico, sabe? Não acontece por acaso. Justamente por isso que a gente não fica tropeçando todo dia numa usina nuclear natural, sabe? Não é qualquer lugar do mundo que tem uma mina de. Uma mina de. Como é que é mesmo o bagulho que eu tava falando até agora? Urânio? É isso que eu tava falando? Espero que sim, senão eu vou ficar falando urânio e eu vou estar errado o tempo inteiro, sabe? Ou é urânio só? Acho que é urânio. Enfim, aí. Não é qualquer lugar que tem um depósito de urânio que ele vai se enriquecer sozinho e ele vai produzir a reação. Porque isso também, que essa expressão reação quer dizer que ele entra num processo que tu tem que manter ele constantemente, sabe? Se ele parar o processo de reação, não rola brete, rola alguma merda e tudo mais, sabe? Então é um processo que rolou continuamente funcionando de maneira prática, sabe? Então se não foi ser humano que colocou em prática, que eu não acredito que seja, porque 2 bilhões de anos atrás é muito tempo para o ser humano já ter estado aqui, ou o planeta Terra decidiu que tinha que fazer e daí ele fez de uma maneira bem mágica, surreal, sabe? Ele criou um cenário específico para funcionar aquilo lá, porque por que motivos o planeta ou Deus queria isso, eu não sei. Ou então foi outra forma de consciência, né? Que não é Deus, que não é o planeta, que não é os seres humanos, mas que foi capaz de fazer esse tipo de coisa ali, né? Porque
Como eu falei, 2 bilhões de anos é muito tempo atrás, né? E daí eu falei esse negócio de coincidência, eu vou aproveitar que acho que eu nunca fiz uma crítica especificamente dessa expressão e eu já andei pensando sobre isso recentemente, sabe? Que pra mim, esse termo coincidência, cada vez mais eu tô ficando... ele me causa um gatilho, sabe? Sempre que eu ouço a palavra coincidência, a minha reação natural é desacreditar na coincidência, sabe? Nessa hipótese, na teoria de coincidência. Pra mim parece assim, ou uma pessoa, um recurso que as pessoas usam para desacreditar em certas coisas, ou porque, sei lá, é mais fácil simplesmente falar é coincidência do que investigar outras possibilidades, tá ligado? Porque basicamente eu não acredito em coincidências, entendeu? No dia de hoje, por enquanto, nesse momento da minha vida, eu posso falar isso para vocês. Eu não acho que exista isso que as pessoas tentam explicar como coincidência, entendeu? Como se fosse assim, vou tentar definir para vocês o que é coincidência para a gente pra conseguir depois desenvolver esse raciocínio. Mas qualquer coisa que aconteceu assim sem qualquer razão inexplicável, aleatoriamente as coisas se encaixaram de uma maneira mais simbólica. Isso daí é coincidência, é coincidência. E é claro que tem níveis de coincidência, entendeu? Tem tanta coincidência, enfim, de tu, sabe, tu e uma pessoa foram falar uma palavra no mesmo momento, sabe? E o quão importante pode ter sido tu e outra pessoa falarem uma palavra no mesmo momento, ou enfim, tu e outra pessoa estarem no mesmo lugar ao mesmo momento, sem ter combinado aquilo lá, tu e uma pessoa que você se conhece, por exemplo, chegam num lugar e vocês se encontram lá, entendeu? Então, todas essas coisas que as pessoas falam como coincidência, sabe? Pra mim, isso daí são coisas muito além de coincidências, entendeu? Eu acho que coincidência é uma maneira que as pessoas usam para, eu não vou investigar mais fundo do que isso, simplesmente aleatoriamente aconteceu, então eu não vou pensar sobre isso, porque se eu pensar sobre isso vai dar um trabalhão, sabe? Então, eu particularmente não acredito em coincidências, eu acho que quando as coisas se encaixam dessas maneiras, são coisas assim sendo mostradas, sendo apontadas, sabe? É o tipo de coisa pra mim que entra bem naquela linha assim como eu tento levar a sério intuição, eu também tento levar a sério coisas que seriam coincidência, só que quando eu identifico que aquilo ali é algo que os outros chamam de coincidência, eu penso, tá, isso aqui não é coincidência, isso aqui é algo que muito específico que aconteceu, sabe? E poderia ter sido diferente, mas não foi, entendeu? Esse que é o ponto. Mas se fosse, que não fosse tanto, mas é que tá. Não evita olhar para coincidência, entendeu? As pessoas tentam assim, elas ficam com medo de olhar muito profundamente para coincidência, tipo, deles, o que rolou, o que eu deveria ter, qual o significado dessa coincidência, sabe? Qual o propósito, qual a intenção, qual o aprendizado que eu posso tirar, enfim, o que eu deveria tirar disso aqui, sabe? As pessoas têm medo de encarar as coincidências assim, então eles preferem se focar. Eu não vou pensar no que foi, porque olha tudo que poderia ter sido, sabe? Então esses são recursos que eu acho que as pessoas usam para limitar, sabe? Coisas que a gente pode... interpretações ou leituras que podem até carecer um pouco de lógica, mas tem um raciocínio por trás, sabe? Tem certas razões que podem não ser simplesmente fundamentalismo racional. Vocês estão entendendo? É tipo todo esse papo que eu tive agora sobre esse reator nuclear natural, sabe? Tem pessoas no mundo que vão simplesmente dizer, bom, aconteceu, pronto, ponto final, acabou, sabe? Mas pra mim, infelizmente, eu não consigo pensar dessa forma, sabe? Eu não consigo imaginar, como assim? Como assim aconteceu do nada, porque sim, ficou rolando porque sim e acabou porque sim, tipo... Não, né? Sempre me disseram, desde pequeno sempre falaram que porque sim não é resposta. Eu acredito bastante, então, né? Eu tenho essa cruzada pessoal contra o termo coincidência. Então, pense nisso. A próxima vez que vocês falarem, pensarem ou ouvirem a expressão coincidência, eu aposto que vocês vão se lembrar disso tudo que eu acabei de falar aqui agora. E daí, outro assunto que, assim, eu acho que eu nunca mencionei, que tipo, eu já mencionei algumas vezes, assim, esse tema por cima, só que agora eu vou falar um pouco mais específica sobre a parada, assim, de gigantes, né? E quando eu tô falando gigantes, eu vou falar bem do ponto de vista, assim, mitológico da coisa. Eu sendo uma pessoa razoável, né, como você sabe que eu sou, pra mim é inconcebível imaginar que já tenha existido gigantes
pela essa definição mais fantasiosa, sabe? Quanto maior, mais difícil de acreditar, né? 4, 5, 6, 7, 8 metros. Daí em diante, eu nem vou ficar falando. Imaginar seres humanoides desses tamanhos, dessas proporções, de maneira real e pragmática, pisando no nosso planeta, com seus pés mesmo assim, encostando no chão, sabe? Olha, eu não sou capaz de acreditar sem uma prova assim, indiscutível, irrefutável, alguma coisa que simplesmente, sabe, abalaria as estruturas da nossa sociedade para sempre. A gente nunca mais conseguiria ser o mesmo tipo de pessoa se houvesse uma prova desse tipo, de que em algum momento do planeta Terra existiram seres humanos literalmente gigantes da versão mais fantasiosa, né? Então, feito esse esclarecimento, ainda assim, o termo gigante é uma coisa que é impossível driblar se tu é uma pessoa que gosta de história e mitologia, tá ligado? É uma coisa que, por mais que tu não dê credibilidade, tu não pode simplesmente ignorar, entendeu? Se tu vai simplesmente ignorar histórias, relatos, fatos envolvendo gigantes, porque de acordo com a tua visão cosmológica, sabe? Não tem como existir esse tipo de ser, e qualquer história que fale desse tipo de ser não tem nada ali para tu absorver ou interpretar ou tentar ver algo mais naquelas entrelinhas ou até racionalizar o que ela quer dizer exatamente, não vai conseguir aproveitar história e nem mitologia, sabe? Porque são duas coisas assim que são simplesmente, tipo, começando pelo básico, entendeu? Gigantes fazem parte da Bíblia, sabe? Que eu já mencionei alguma vez. Os Nefilins, tem a outra raça, aquela Anakin, sabe? Que deu a origem aos Ananuki. Tudo isso daí são coisas assim bíblicas mesmo, sabe? Eu não sei quais delas que ainda aparecem, entendeu? Porque, como eu já falei algumas vezes, eu misturo muita informação de a Bíblia hebraica, sabe? O Antigo Testamento, com o Novo Testamento, com algumas coisas da Cabala judaica, sabe? Porque na minha cabeça eu boto tudo no mesmo lugar, do ponto de vista assim, de ser fundamentalismo assim, abraâmico e tudo mais. Eu não tenho uma distinção tão grande assim das doutrinas na minha cabeça, sabe? Então eu não sei o que desses termos chegam ao público de hoje em dia. Porque a Bíblia é cheia de história assim, realmente doida, tem todas essas questões todas, sabe? Que eu já tinha mencionado assim, que todas essas linhagens de gigantes, elas vão sendo diminuídas e nerfadas ao longo da história assim, bíblica também, tá ligado? Assim como chega lá no Golias, ele já é bem menor do que essas outras entidades antigas, só que daí a Bíblia é só um exemplo, eu posso citar vários outros, sabe? Sei lá, tanto mitologia grega, mitologia nórdica, as duas também contam com figuras gigantescas, sabe? Fazem parte da história desses lugares. E, olha, acho que praticamente todo lugar do mundo a gente tem gigante de alguma forma que outra, mesmo que eles vão diminuindo, sabe? E é conforme eles vão diminuindo de tamanho, é que daí eu sou obrigado, sabe, ouvindo a abundância de relatos, pelo menos assim, levantar uma sobrancelha, sabe? De que talvez tenha tido alguma coisa assim, alguma. Aí eu vou realmente definir assim, eu não sei se dá para definir como simplesmente uma etnia ou um gênero de humanoide mesmo, sabe? Ou quem sabe eles eram literalmente, enfim, ou pode ser Homo sapiens, que eram naturalmente mais altos. E quando eu digo mais altos, tô falando assim um pouco mais altos, sabe? Ali assim na faixa assim, até de um ser humano, tipo, o ser humano de hoje em dia do século XXI, o ser humano, por exemplo, considerado alto por nossos padrões, tipo 2,10 m, sabe? Gente que tinha entre 2,10 m, 2,30 m, 2,40 m, sabe? Que dá para o ser humano ser tão alto assim, mas geralmente são, né, não é uma condição normal, sabe? Pode ser gigantismo, esse tipo de coisa. Quanto mais alto o ser humano vai ficando, é mais difícil dele ter uma vida assim, uh, funcional, tá ligado? São poucas pessoas que conseguem. Muitos recorrem a se tornar atletas, justamente porque ser atleta é uma maneira de ter um corpo, sabe? Já tá dizendo um corpo atlético, limitar o tipo de coisa que essa condição traria para ele, sabe? Impedir que essa condição genética atrapalhe ele na vida deles e eles se transformam em atletas para fortificar o corpo, sabe? E se ajudarem anatomicamente e tudo mais. Mas, de modo geral, o ser humano ser tão alto assim já começa a ser um negócio não muito bom para nossa espécie, entendeu? Então, só que agora tem várias histórias que relatam seres assim altos, e eu já dei até alguns exemplos assim, até líderes, figuras religiosas, se tu verem, eles costumam ser retratados como mais altos, sabe? E daí fica aquele papo, pode ser simplesmente uma representação metafórica da grandeza deles. Pode, também pode, só que também eu não vou dizer para vocês que não, com certeza é só isso e eu não tem chance nenhuma de ter existido assim
pessoas mais altas, sabe? Antes era comum, não digo comum, mas era possível de tu encontrar um ser humano de 2,30 m, 2,40 m, tá ligado? Então, esse tipo de gigante menos gigantesco, eu vou dizer pra vocês que tem pela quantidade de relatos, de histórias, sabe? Um exemplo que eu posso dar pra vocês, assim, que eu acho interessante, é um que foi descoberto numa caverna que tem lá nos Estados Unidos chamado Lovelock Cave, sabe? Que teve uma tribo de indígenas norte-americanos, que o nome é Paiute, sabe? P-A-I-U-T-E mesmo, sabe? Paiute. E outros povos ali da região falavam que eles tipo, tem relatos, tem histórias, tem livros escritos também, sabe? Por exemplo, tem uma mulher indígena dessa tribo que ela aprendeu inglês ali no final do século XIX e ela se tornou uma ativista, sabe? Por ser uma pessoa indígena que sabia falar o idioma norte-americano e conseguiu, né, fazer assim avanços na pauta, né, dos povos nativos lá na América. E ela escreveu um livro chamado A Vida entre os Paiutes, e tem um capítulo do livro que ela está relatando os confrontos que eles tinham com uma tribo. Tipo, no livro dela, não sei se ela menciona o fato deles serem gigantes, sabe? Algo especificamente com essa característica de ser gigante no livro, que esse livro está escrito, foi publicado há muito tempo atrás, no final do século XIX. E é um livro, assim, digamos assim, supostamente histórico, sabe? Não é um livro de ficção. Mas ela relata, assim, que essa tribo era feita de pessoas brancas e ruivas, sabe? É um negócio, assim, que as pessoas interpretam que isso daí não aconteceu, porque não consegue imaginar, assim, por que existiria essa tribo de seres humanos brancos e ruivos ali naquela região. E encontraram nessa caverna, Lovelock Cave, que é onde diziam onde morreram os últimos dessa tribo canibal e tudo mais, sabe? Que eles que travavam guerras contra essas pessoas ruivas e tudo mais. Diziam que quando eles, tipo, anos depois já que rolaram essas histórias, porque, tipo, isso daí já era uma lenda do povo dessa mulher, sabe? No caso, eu acho que ela em si, essa índia que escreveu esse livro, não tinha visto essas pessoas na vida dela. Só que daí, no começo do século XX, investigando essa caverna, Lovelock Cave, sabe? Encontraram realmente múmias nela. E tem gente que diz que algumas das múmias eram bem grandes, e quando eu digo bem grandes, não eram gigantes, 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 mas eram bem grandes, tipo esses números que eu dei aqui pra você, sabe? 2,18 m, 2,19 m, o que são, né, pessoas de grande estatura, não é gigante, mas, né, é bem alto, bem maior que eu, por exemplo, né? E encontraram utensílios e um monte de coisa, e encontraram múmias também, que é um bagulho curioso, porque, né, não é qualquer... Enfim, nem todo quanto é lugar do mundo encontra múmia, entendeu? Encontraram múmias, e essas múmias tinham cabelo ruivo. Só que, né, antes de mais nada, só para deixar bem claro que, sim, eu tenho conhecimento de que condições específicas de ambiente podem mudar a cor de pigmentação das pessoas depois de mortas e tudo mais, sabe? Então não é porque tu encontra um esqueleto com cabelo ruivo que aquele cabelo daquela pessoa, quando ela morreu, seja lá quando foi, era ruivo em vida, sabe? Eu entendo que tem essas coisas, mas, né, pode também não ter acontecido, até porque eu não gosto muito assim, de desacreditar por completo nos relatos das pessoas, entendeu? Eu entendo também que essa tradição oral pode ser mitologia, pode ser folclore, pode ser interpretação, entendeu? Eu não ouço uma história e levo ela no fio da navalha, sabe? Tipo, não, se é uma história que um povo conta é porque com certeza aconteceu exatamente como está sendo nos falado. Só que, né, no mínimo tu tem que levantar uma sobrancelha, porque é o tipo de coisa que, olha, se esses índios realmente conheciam pessoas brancas antes da chegada de Cristóvão Colombo, antes da chegada dos europeus lá, muda muita coisa, sabe? Muda muita coisa na nossa história. Demais, demais, demais. É um negócio que teria muitas respostas a serem respondidas, sabe? Então essa história é um exemplo, assim, de coisa... Ah, mas por que eu falei deles serem gigantes? É porque tem um livro lá da época que essa caverna daí
teve essas investigações e tudo mais, sabe? Lá no começo do século XX, sabe? Um artigo que foi um livro, não sei se foi livro ou um artigo que foi escrito, mas mais de 100 páginas falando do que foi encontrado, um bagulho bem arqueológico assim e tal, e o cara lá incluía relatos que ele só, eu falei com vários nativos que moram perto da caverna, e e ele até destaca, está escrito em inglês e tal, ele até destaca que, olha, eu vou deixar bem claro que para mim são representações folclóricas, eu não acredito que essas pessoas tenham interagido mesmo com esses seres que eles estão dizendo, mas ainda assim eu vou incluir porque faz parte da investigação, tá ligado? Eu não vou, né, digamos que ele fez um negócio assim, olha, eu não concordo com essa visão, mas eu vou falar. E daí lá ele dizia que eu vi a história deles serem tribos de gigantes, ruivos que comiam carne e tudo mais, né, e... Enfim, é o tipo de coisa que faz parte da narrativa, gente. Se é verdade ou não, eu não sei, eu não boto minha mão no fogo. Mas, né, com muitas das coisas que eu compartilho aqui com vocês, sempre tem umas coisas assim, né? Falando da história, cara, a história quase sempre vira mitologia, junto. Mesmo. Mesmo, sabe? Eu não conheço um lugar do mundo que eu não vá investigando a história daquele país, daquela nação, daquela cultura. Quanto mais longe tu vai indo, se é que tem registros tão antigos, sabe? Quanto mais longe tu chega, tu acaba chegando numa história que é tipo assim, mano, isso aqui é meio fantasioso, mitológico, fabulação, sabe? E agora, o que realmente disso é verdade? O que realmente aconteceu? Ou qual evento que pelo menos foi marcante o suficiente para influenciar uma romantização do que teria acontecido na realidade, sabe? Mas história sempre é assim, cara. A história sempre acaba te levando para um ponto que tu pensa, meio que isso aqui não tem como ter acontecido não da maneira que eu compreendo a realidade, mas vamos continuar falando sobre isso, sabe? Para vocês terem um exemplo de como isso daí também é verdade, né? Já que eu abri essa lacuna aqui para gigantes, né? Acho que nessa caverna de Lovelock Cave eu já mencionei tudo assim que tinha de interessante. Mas tem, olha, vocês já ouviram falar do nome Albion, sabe? É o jogo. Mas Albion, esse nome, dizem que é um nome antigo do que depois se tornou a Grã-Bretanha. Grã-Bretanha, né? Que a Grã-Bretanha, para quem não sabe exatamente, é a Inglaterra e outros países ali daquela região, sabe? Escócia, por exemplo, tudo mais. Então, já está dizendo, se tem os britânicos, né? Eles vieram dos bretões, tem toda essa história dele que realmente é uma história longa e detalhada. Eu não sou nem um pouco assim, tipo, não tenho lá muitos conhecimentos mesmo assim dessa história toda que rolou, mas o que eu tenho conhecimento é que em algum momento a Grã-Bretanha foi chamada de Albion, sabe? E a história de Albion, porque ali eram ilhas também, né? Chegaram imigrantes ali e tal que colonizaram aquela região. E eles dizem que, sabe, quando eu digo eles, não é como se tivesse muitas fontes, mas tem uma fonte que é considerada pseudo-histórica, sabe? Ela não é considerada história factual, justamente por ela contar essas contos todos loucos aqui, que eu nem comecei falando, já estou spoilando, né? Mas enfim, Albion era habitado por gigantes, sabe? É isso aí, a história moral é essa. Dizem que quando chegaram lá para colonizar a região da Grã-Bretanha, isso, não sei exatamente quando foi, acho que começou esse processo, tipo, que eles estão descrevendo ali nesse livro, na época, assim, se não me engano, tem a ver com os descendentes de Troia, sabe? A cidade de Troia foi pro saco e eles imigraram ali e começaram o processo de colonização e era praticamente desabitado, com exceção de poucos gigantes. E quando dizem poucos gigantes, é literalmente gigante, tá ligado? E como eu falei, não é porque estão falando que encontraram gigante lá, que é verdade, mas é mais outro lugar do mundo que os caras estão dizendo, olha só, tinha gigante, sabe? Então é um bagulho assim que não tem como, gente. Infelizmente, sabe? Ou infelizmente ou felizmente, sabe? É que pra mim é simplesmente interessante, sabe? Eu acho muito curioso imaginar por que certos personagens são recorrentes do folclore, sabe? Praticamente mundial, sabe? Praticamente, enfim, todo lugar do mundo tu vai ver contos parecidos, sabe? Sobre algumas coisas. E daí tu fica se perguntando o que, sabe? Qual o acontecimento que fez essas pessoas terem esse tipo de relato para fazer, sabe? Mas enfim, e que o cara que eu falei que escreveu esses relatos, pelo menos os mais famosos, é o tal de Geoffrey de Monmouth. E o trabalho dele é considerado pseudo-história, mas para vocês terem uma ideia de como, mesmo sendo pseudo-história, não deixou de ser importante, dizem que foi esse cara que deu responsável por
como é que é mesmo? Popularizar as lendas arturianas, né? Que é outro personagem que eu confesso que eu sei muito sobre a, a lenda arturiana em questão assim, sem nenhuma profundidade, sabe? Eu sei expressões, eu sei, sabe, Dama do Lago, Excalibur, Merlin, sabe? Eu sei o nome do Lancelot, essas coisas todas, sabe? Eu vou saber do que se trata, mas sem qualquer profundidade, entendeu? É o tipo de história que provavelmente eu poderia me aprofundar mais e quem sabe renderia um programa só sobre isso. Mas é uma daquelas histórias que são tão populares que mesmo sem tu pesquisar muito, simplesmente tu consumir conteúdo variado, sabe? Se tu joga videogame, se tu vê filmes, vê séries, ouve música, sabe? Em algum momento da tua vida tu começa a receber essas coisas e algumas delas são muito recorrentes, entendeu? Alguns desses nomes, Arthur, Morgana e o próprio Lancelot que eu falei, né? Excalibur, Merlin, sabe? Alguns desses nomes, eles aparecem em várias outras histórias depois dessa. Então, foi o trabalho desse cara daí mesmo que tinha escrevido sobre a colonização daí dos descendentes dos moradores de Troia que chegaram na região que originalmente era chamada de Albion e se deram de cara com os gigantes. Foi ele também um cara que dizem que ele foi responsável lá no século XII por popularizar as lendas arturianas, sabe? Que, obviamente que eu também acho que seja ficção, né? Mas eu também me pergunto se quais pontos dessa história, se é que qualquer ponto dessa história, sabe, de Avalon lá tem alguma, sabe, prova, sabe, ou alguma, pelo menos uma parte do mito que dê pra ser assim, esse evento que aconteceu e todo o resto daí fica da interpretação de quem tá refletindo sobre aquilo, sabe, mas então, esse daí é mais um exemplo que eu posso dar para vocês que faz parte de uma história, de uma mitologia, sabe? Surgimento de um país, digamos assim, e que conta dizendo que, olha só, a gente já deu de cara com gigantes, com seres enormes, sabe? Mas então, né, acho que sobre os gigantes era isso que eu queria comentar hoje. E, aleatoriamente, eu me lembrei aqui também de um negócio que acho que daí tá com o assunto lá de reset no mundo, entendeu? E até apontar, assim, resquícios desse reset, sabe? Realmente, assim, manipulação histórica pra gente ter uma falsa percepção do que aconteceu, né? Então vamos lá. Mais uma vez, isso aqui é só uma parte mais, assim, especulativa, teórica, até eu vou usar pontos de referência bem específicos, bem claros, para vocês ver se vocês conseguem fazer um exercício de empatia, mas principalmente de imaginação, eu acho. Porque eu estava vendo assim, uns artigos sobre como o Egito deveria ser, em questão assim, estética, aparência, no seu apogeu, sabe? Porque nós não temos, assim, tipo, registros históricos, obviamente, né? E com isso eu tô falando, assim, na época que as pirâmides, assim, sabe? A grande pirâmide de Giza, por exemplo, foi concluída, sabe? Que assume-se que essas pirâmides têm uns 4.000, 4.500 anos, sabe? Então, quando o mundo ocidental começou a fazer registro dessas pirâmides, elas já eram obras com mais de 2.000 anos de idade, tá ligado? Então, pense nisso, sabe? Então, não se tem, assim, muitos relatos, sabe? Seja relatos tipo de egípcios mesmo, de 4.000, 4.500 anos atrás, escrevendo, sabe? Uma pintura também, sabe? Pelo menos uma pintura, assim, no sentido assim, realista, sabe? Não as representações que a gente tem que usar a nossa imaginação ainda, sabe? Para tentar entender o que ela está simbolizando, sabe? Realmente, assim, era sobre essa ideia de como caralhos será que era olhar para uma estrutura egípcia há 4.000 anos atrás, sabe? Quando essas coisas estavam novas, entendeu? Não as ruínas do Império. Estou usando o Império Egípcio como base, mas depois eu vou transferir esse raciocínio para outras civilizações também, sabe? Mas uma das coisas que eu acho mais fascinante sobre toda essa história das pirâmides, por exemplo, sabe? Tipo, imaginar como uma pirâmide era quando ela era moderna, sabe? Tipo, quando ela tinha acabado de ser concluída, novinha, novinha, novinha em folha, sabe? Todas, tipo, a própria construção da pirâmide ainda não é, tipo, não são coisas assim extremamente claras, extremamente definidas, sabe? Isso daqui sempre levanta debate, gera especulação, sabe? Egiptólogos, crentes e egiptólogos, assim, quer dizer, melhor dizendo assim, céticos e mais crédulos ficam divergindo de opinião, mas agora, fazer de conta que a gente compreende que a gente poderia recriar aquelas obras, tipo, não que o ser humano de hoje em dia não poderia recriar, poderia, mas agora, fazer de conta que o nosso processo criativo e de forma, tipo, e de erguer uma estrutura como a pirâmide seria parecida,
sabe? Não tem como falar, sabe? Simplesmente a gente fala, as teorias, as maneiras de como será que aquilo lá foi erguido é muito difícil de saber. Mas o que eu queria mencionar primeiro para começar a ajudar vocês a entrar nesse mundo. Tipo, tentem se levar para esse lugar, sabe? Pense que vocês estão lá no Egito há 4.000 anos atrás e a esfinge acabou de ser erguida. A imagem que ela deveria ter, a esfinge não, né? A pirâmide. A pirâmide de Giza acabou de ser erguida e a imagem que ela deveria ter, para começar, elas eram brancas. Tipo, elas eram revestidas com calcário e era em uma coisa assim periódica, sabe? Assim como tem coisas que tu pinta, sabe? Em vez deles pintar as pirâmides, eles passavam uma mistura lá de calcário por ela, porque ajudava a refletir o sol e proteger e tudo mais. Então, literalmente, cara, elas refletiam, sabe? Refletiam de uma maneira que pra nós hoje em dia parece até surreal imaginar, sabe? Imagina tu tá chegando no meio do deserto, claro que também provavelmente nem era tão desértico assim, tipo, não que não tivesse terra em abundância, mas devia ter muito mais prédios, muitas outras construções que não sobreviveram o teste do tempo, que nem as pirâmides, tá ligado? Ou não foram poupadas, né? Que essa também é outra, essa vai fazer parte da minha teoria, sabe? Enfim, então realmente é um negócio muito louco só de imaginar, sabe? Imagina, porra, tu enxergar aquela estrutura reluzente, sabe? Refletindo a luz de volta, assim, nossa, realmente deveria ser uma visão fantástica, sabe? Porque hoje em dia a gente não tem nada perto para simular isso. Mas, né, o topo da grande pirâmide de Giza também é uma grande. Um grande mistério para as pessoas, sabe? Porque ele é plano e tudo mais, ao contrário de outras pirâmides que o topo delas é aquela estrutura assim, né? Aquele topo mais assim, é pontudo, clássico. Agora, aquela base plana dela implica, para muitas pessoas, implica que devia ter alguma coisa ali, entendeu? Só que o ponto é que, obviamente, não tem evidência nenhuma disso, entendeu? Só que essa é o tipo de especulação que é bem discutida, sabe? Não é um negócio assim que eu tô levantando tirado do nada, sabe? A maioria das pessoas não, mas muitos egiptólogos, sabe, já falaram sobre isso. Olha, eu acredito que tinha alguma coisa aqui em cima, porque uma base plana é o que tu imagina, sabe? Ninguém vai fazer a porra de uma base plana, fazer uma laje numa pirâmide a troco de nada. Será que eles vão fazer um churrasco lá, curtir um pagode? Eu duvido muito, sabe? É bem provável que tinha alguma coisa lá, sabe? Alguma caralha. E considerando a imponência da estrutura como um todo, é de se imaginar que o topo dela fosse algo também chamativo, sabe? Aí tem algumas teorias, tem gente que fala que poderia ser uma joia redonda para simbolizar o ouro de Horus e tudo mais. Só que eu não sei se nenhuma dessas especulações tem qualquer base, sabe? Ou simplesmente eles usando a criatividade deles, que eu também respeito, sabe? Em parte é o que eu tô fazendo aqui, justamente por isso. Mas então, essa é uma coisa que para nós é muito difícil contemplar, sabe? O quão realmente eram esses povos, sabe? Porque a gente só fica falando assim, eles eram avançados, eles tinham conhecimento, fica muito abstrato na cabeça das pessoas, sabe? Quando tudo que as pessoas hoje em dia conseguem ver são ruínas. Porque são, sabe? São todos os prédios, tipo, não são necessariamente pedras, mas estruturas megalíticas que a gente tem acesso, que elas já estão aqui há milhares de anos, elas têm milhares de anos e isso não tem como disfarçar, sabe? É difícil tu enxergar um lugar assim, desabitado, abandonado, sabe? E tu conseguir fazer um exercício assim, por de imaginação de resgate e conseguir pelo menos tentar vislumbrar como que será que era o povo que fez aquilo lá. E muito mais do que aquilo, entendeu? Essa é uma coisa que faz parte da minha teoria agora, que isso aqui nem é uma teoria, sabe? É só uma brisa conspiratória assim e tal, mas que vendo esse tipo de texto sobre como que, sabe, é difícil imaginar como essas estruturas realmente eram, e vendo o que sobra foi um bagulho que eu pensei assim nessa possibilidade, sabe? E eu vou até pegar assim, o Stonehenge como base, sabe? Recentemente fiz um programa que eu falei mais sobre o Stonehenge, sabe? Tipo, fantástico no seu próprio mérito, sabe? É uma estrutura ali que regula de idade, assim, com as pirâmides, em questão, assim, de quando que aquelas pedras foram colocadas lá, sabe? Cerca de 4.000 anos atrás também, sabe? E acredite-se que a primeira pedra sempre esteve lá, a pedra central do Stonehenge não foi transportada por ninguém, aquele era o lugar de origem dela, se é que tem como uma pedra unicamente existir num lugar assim, e todas as outras pedras não, elas foram transportadas de uma região ali que fica algumas centenas de quilômetros até ali, então levanta vários debates, várias coisas, como é que pedras daquele tamanho foram arrastadas durante centenas de quilômetros, e mais do que isso, não é só porque, sabe, tipo, não é só como, é por quê também, sabe? Exigiu uma grande organização, uma grande dedicação, foi um projeto, assim,
ambicioso, para qualquer época seria, mas naquela época mais do que nunca, sabe? Então foi realmente um esforço muito grande para erguer e manter aquela estrutura. É fascinante, mas se vocês verem onde ele está agora, é um prato cheio para esse tipo de conspiração, sabe? Tipo assim, o Stonehenge fica numa planície que tem um monte de nada, sabe? A planície de Salisbury, que fica lá na Inglaterra, não sei qual, não é muito longe de Londres, inclusive, sabe? A Inglaterra de modo geral não é muito grande, né? Mas enfim, é a cidade de planície de Salisbury, é que lá na Inglaterra é separado por condados, caralho. Eu não entendo muito dessas coisas, gente. Enfim, o ponto é que não tem porra nenhuma, sabe? Então é um negócio que tu fica assim, é um registro histórico no meio do nada, sabe? Não tem mais nada ali. É como se muitas outras coisas que poderiam estar na volta tivessem sido apagadas, sabe? Ou destruídas, para ser mais específico, tá ligado? O mesmo vale pro Egito, sabe? Quando tu vê as coisas que tu realmente enxerga, tu fica pensando nas coisas que tu não enxerga, sabe? Eu, pelo menos, penso nisso, entendeu? Porque a partir do momento que tu não destrói tudo, sabe? Eu vou dar um exemplo agora, daí eu vou entrar já no mindset do que eu tô sugerindo especificamente, sabe? Imagina se eu quero apagar uma história ou eu quero reescrever uma história. Se tu destrói tudo, tem menos narrativa para as pessoas se apegarem, sabe? Mas agora, se tu não destrói tudo por completo, tu deixa um pouco, e aquele pouco que tem ali, tu se aposta, ou mesmo que tu não se aposta, tu simplesmente dá um norte para as pessoas e diz assim, olha só, é isso que as pessoas faziam, é isso que as pessoas sabiam fazer, tu distancia eles de toda uma outra realidade, sabe? Eles ficam assim, por exemplo, assim, olha, eles deixam só as pirâmides, que elas não estão no seu estado original de grandeza, e digamos que eles devastaram várias outras coisas, assim. Quando eu digo eles, cara, aí é uma grande amalgamação de seres ao longo do tempo, sabe? Seres realmente líderes, figuras de poder que tomavam decisão arbitrária de, enfim, apagar registros de outros povos, sejam os registros escritos, registros de arquitetura, esse tipo de coisa, sabe? Porque realmente, entendeu? É difícil a gente conseguir contemplar como que esses lugares eram. Isso vale praticamente toda grande, assim, região do mundo, sabe? Todo lugar do planeta Terra que tem um passado histórico, digamos assim, a história que tu enxerga é muito, muito menor se comparada à grande história, sabe? Não tem basicamente nenhum lugar do mundo que foi chamado assim de grande império. Tipo, eu não vou dizer nenhum, deve ter alguns lugares, por exemplo, a China deve ter algumas coisas bem históricas lá que foram preservadas, mas imagino que ao longo do tempo também vários monumentos históricos chineses, por razões internas mesmo das batalhas, dos conflitos, por poder e tudo mais, foram devastados, sabe? Esse tipo de coisa não é necessariamente invasores lá de fora para tomar lá de dentro. Realmente pode acontecer até do lado de dentro do próprio país, sabe? Duas figuras brigando por poder, a que assume o poder, sabe? Considerando que no passado não existia internet, tá ligado? Para te apagar os registros de um povo é muito mais fácil, sabe? É um bagulho que simplesmente as pessoas que sabem a história passam adiante e depois que essas pessoas que sabiam a história morrer, a chance daquela história continuar indo adiante, pelo menos né, da mesma forma, é muito pequena, sabe? Então, é nisso que eu fico pensando, esses registros, sabe? Esses monumentos que nós conseguimos botar os olhos, eles são uma parte da história, mas eles não são todas, sabe? Esse lance do Stonehenge é esse, ele é um puta do mistério que, tipo, olha, a gente olha pra lá no meio do nada e pensa, tá, mas na minha opinião, sabe, não tinha como ter aquilo lá no meio do nada, sabe? Não que não tinha, não que seja 100% de impossível, mas é difícil imaginar que aquela planície foi só droga de uma planície durante anos, sabe? Ou que, por exemplo, aquele lá seja o único lugar que aquele Stonehenge lá já teve. Porque tem gente que levanta essa ideia, né, de que o Stonehenge inicialmente não estava lá, ele foi transportado para lá. E daí deixa ainda muito mais maluco, porque quem caralhos d'água ia transportar aquilo lá de uma região para outra, sabe? Por mais alguns vários quilômetros. Enfim, mas se não for isso, o simples fato de alguém chegar lá e decidir manter aquilo lá, e o fato de que, olha quantas coisas no mundo foram destruídas, sabe? Tipo, o que não falta são exemplos de construções, sabe? Quer dizer, não tem muitos exemplos simplesmente pelo fato de que a gente não consegue ter aquele registro, sabe? Várias das coisas que foram destruídas simplesmente não tem mais nada para se dizer. Mas gente que investiga, assim, textos, principalmente textos mais antigos, sabe? De 1.500 anos de idade, tem várias coisas que não batem, sabe? Lugares no mundo que as pessoas descrevem que deveriam ter, que não existem. E daí a gente sempre assume que simplesmente nunca existiu, que era uma mentira, que, enfim, é o que, tipo, é o mais fácil de falar, sabe? Tipo, se esse cara fala de um bagulho que eu não tenho como verificar hoje em dia, então provavelmente é uma mentira, ou provavelmente ele cometeu um erro.
sabe? Só que agora, olha, quando tu pensa nessas coisas, de todas as coisas que realmente pode ter desaparecido, pode ser tido tirado do lugar, tu se pergunta por que algumas outras não foram, sabe? Esse é meu questionamento com o Stonehenge. Por que tudo não, mas tantas outras coisas históricas foram apagadas, destruídas, e os caras deixam especificamente uma, sabe? Essa daí foi preservada, e quando eu digo preservada, realmente ela foi readaptada, sabe? Se vocês verem imagens, tem imagens de Stonehenge que mostram ele diferente, inclusive. O claro é que pode ser simplesmente interpretando, tipo, gente que desenhou errado, tudo bem. Essa é a leitura mais óbvia, sabe, das coisas. Mas nem sempre o mais óbvio é o que aconteceu, sabe? Nem sempre as coisas funcionam dessa maneira. Porque tem gente que retrata o Stonehenge com umas figuras bem diferentes, bem específicas, sabe? E até onde a gente sabe, ninguém fica mexendo nas pedras do Stonehenge, entendeu? Não é uma coisa fácil de fazer, assim. Tipo, manipular umas pedronas daquele tamanho lá, com certeza daria trabalho, sabe? E, né, então, esse daí é o tipo de coisa assim que eu acho que também é interessante, sabe? De vez em quando, o que tá aqui ainda é uma coisa que a gente pode utilizar como uma evidência para pensar, né, nessa possibilidade do que não tá aqui, sabe? Quais outras coisas que poderiam estar aqui foram apagadas, foram resetadas, seja por intenção ou, né, por uma catástrofe até que não foi, assim, premeditada. Então, né, só para concluir essa parada da pirâmide, também tem uma das partes dela que dá para contribuir, assim, na mesma pirâmide de Giza, né, dá para dizer que eles têm uma parte lá chamada Câmara do Rei, sabe, que é onde especificamente eu deixar o faraó, até onde eu sei, e ele tem uma torre, ele tem uma cúpula que foi feita com vários andares, assim, de pequenos, porém muito pesados blocos de pedra, sabe, umas pedaços de pedra que não parece tão grande assim, mas, tipo, dá várias toneladas de peso, sabe. Então, todas as estruturas, essa arquitetura egípcia ainda não tem, sabe, uma conclusão definitiva. E com isso eu não estou dizendo foi construído por alienígenas, porque quem me acompanha sabe que eu não sou do viés alienígena da parada, sabe? Não foi. Quer dizer, não estou dizendo com toda certeza que não foi, mas agora, eu só estou querendo deixar bem claro que gente que vem dizendo que a gente já tem noção de como foi feita essas coisas e por que foi feita essas coisas, cara, a gente não tem, entendeu? Tem várias coisas no mundo, várias técnicas, inclusive, assim, sabe? Se vocês procurarem arquiteturas antigas, assim, tal, olha, tem várias coisas. Tem um prédio egípcio não indiano, que agora eu esqueci o nome, que ele é feito com uma técnica de esculpir pedra que é muito misteriosa, cara. Realmente é um bagulho que tu não vê acontecendo, sabe, muito por aí. E toda essa questão de logística, de peso, de transportar, olha, o que pra mim só é bem certo é que esse pessoal não faz as coisas aleatório e simplesmente na força da marra, sabe? Gente amarrando pedra e puxando, sabe? Não só por questões assim, tem gente que faz uma pesquisa assim, mais física da parada, dizendo questão de altura, de peso, que é precisar de rampa para transportar essas coisas, e rampas que não poderiam ser feitas unicamente de areia, porque a rampa de areia teria, tipo assim, sucumbido ao peso das toneladas sendo transportada acima. Até porque é um projeto que levou 20 anos, entendeu? Então teria que ser uma rampa tão forte que teria que ser uma estrutura própria, sabe? Uma rampa que estaria lá até hoje em dia, a não ser que também esteve e agora não está mais, por exemplo, sabe? Uma dessas coisas que desapareceu para deixar a gente coçando a cabeça, sabe? Mas... E todos esses lugares que eu dei como exemplo entram na mesma história, sabe? Dizer que o Stonehenge foi erguido por gente, assim, sabe, primitiva, sem conhecimento, sem intenção. Olha, o que exatamente, como que exatamente esses povos eram, como eles viviam, o que eles pensavam, quais ferramentas eles tinham, eu não sei, mas um conhecimento que eles tinham, cara, era uma precisão insana, que tipo assim, ou eles tinham um vínculo espiritual tão grande que o cérebro deles era tipo um supercomputador, muito maior, muito melhor do que o nosso, sabe? Aí tu pode chamar eles talvez de magos, feiticeiros, bruxos, não sei. Mas agora, assim como o Stonehenge tem fundamento astronômico, sabe, e astrológico também, as duas coisas, mas quando eu digo astronômico, ele está alinhado com pontos específicos do nosso sistema solar, sabe? O mesmo vale para as pirâmides, o mesmo vale para aquele Newgrange que tem lá na Irlanda, que eu já mencionei algumas vezes aqui, sabe? Um sítio arqueológico, né, que assume-se ser uma tumba ainda mais antiga que Stonehenge, que, sabe, 5 pessoas diferentes foram enterradas lá nesse tempo, nesse lugar que no equinócio de primavera é iluminado perfeitamente por um feixe de luz que
sabe? Vai direto bem no centro do negócio, assim, direto na tumba do meio do bagulho. Então, tipo assim, cara, isso daí, coisas tão perfeitamente assim feitas, não são coincidência, meu irmão. Não tem como tu olhar na minha cara, sabe? Tipo assim, é o famoso assim, tá insultando a minha inteligência se tu quer que eu acredite que coisas tão perfeitamente alinhadas com os astros foi feita por gente primitiva, gente que não sabia o que estava fazendo e por um acaso, sem querer querendo, fez uma estrutura megalítica alinhada com um astro, com uma estrela, com um planeta, tipo, não, cara, simplesmente não, isso daí é ofensivo pra mim e pra essas pessoas que não estão mais aqui, sabe? Então, agora, o que realmente eles eram, sabe? Se eles tinham tecnologia, quando eu digo tecnologia, realmente ferramentas, que talvez a gente não tenha provas de que elas estiveram aqui, sabe? Mas ferramentas, ou então sabedoria superior mesmo, sabe? Que não falecerem bruxos, terem mais ligado com os seus guias espirituais, mais ligados com Deus, a visão mais precisa, a inteligência mais precisa, sabe? Enfim, eles faziam artes e ciências no nível que nós não poderíamos fazer ainda, sabe? Enquanto a gente precisa de várias ferramentas para conseguir fazer aquilo, eles faziam sem usar porra nenhuma, simplesmente usando a capacidade cerebral deles, sabe? Mas alguma coisa tem que ter, caralho. Ou é alienígena, ou espiritualidade, ou a sabedoria superior, ou a tecnologia superior. Caralho, algo tem. Mas agora, simplesmente ficar insistindo que essa gente fazia o que ela fazia por um acaso e dava certo, entendeu? Sem planejamento, sem uma coisa, tipo assim, com certeza absoluta do que eles estavam fazendo, sabe? Não era tipo, por um acaso tá alinhado com algo no céu. Não é por um acaso, é com muita perfeição, com uma perfeição que até hoje em dia nós teríamos dificuldade para reproduzir, sabe? Então, né? E por fim, só, esse aqui é um assunto que veio à tona aqui na minha cabeça, mas eu teria que fazer uma nova pesquisa e deixar anotado várias coisas para comentar, sabe? Mas é que entra assim um pouco assim com esse lance de gigantes, porque outra coisa que, inevitavelmente, né? Você sabe que eu gosto de criptozoologia também, né? São todos assuntos que vão se abraçando. Quem gosta de história vai parar em mitologia, quem gosta de mitologia vai parar em criptozoologia. São os assuntos que vão andando juntos. Só que, tipo, a quantidade de raças humanoides retratadas por historiadores humanos é muito grande. Tipo, é tão grande que eu não sei nem se eu posso falar isso em programas de criptozoologia, sabe? Porque não dá... Não que seja ofensivo comparar... Tipo, um pouco pode ser, sabe? Mas, assim, só pra vocês terem uma ideia, sabe? Assim, vocês já ouviram falar daquele cara Marco Polo, sabe? Esse Marco Polo é um cara que era navegador, explorador, um cara que ficou famoso na época dele, uma daquelas figuras assim muito controversas, entendeu? Porque ele viveu numa fase que o mundo inteiro era controverso. Mas o ponto, cara, eu não tô aqui falando bem ou mal desse sujeito. É só pra apontar que esse é um cara que... Um nome muito comentado, que ele viajou para vários lugares do mundo, na época dele, principalmente, sabe? Que eu também não sei de cabeça também. Que nem eu disse, são informações que não estão muito gravadas na minha cabeça. Mas, simplesmente, o que eu quero chegar a dizer é que, tipo, esse cara, nos livros deles, ele relatava a existência de várias raças, tipo assim, não humanas, literalmente, assim, figuras que tu não tem como ser alguém real, sabe? E eu já vou fazer o esclarecimento aqui. E com isso eu não tô querendo dizer que não há... Tipo, não tô dizendo nem que sim e nem que não, tipo assim, não tô dizendo que isso daí necessariamente era uma visão dele racista das pessoas que estavam lá, ou uma visão xenófoba, simplesmente porque esse cara também falava das pessoas humanas que viviam nessas regiões, tá ligado? Tipo, não que esse cara não fosse racista, não que ele não fosse xenófobo, não é essa aqui a base do meu argumento. Só tô querendo dizer que se tu vai desacreditar de tudo que o cara fala só por causa dessa noção, e tipo, sendo que ele não tá dizendo assim, eu fui nesse lugar do mundo e só tinha esse tipo de pessoa. Ele tá dizendo que naquele lugar do mundo, além de ter as pessoas da região, também descreve outras raças. E aí o que eu quero dizer com outras raças, cara, realmente assim, tem uma que o nome é Blemis, sabe? Tipo, só que essa daí... É uma raça que ela é meio complicada, porque parece que tem um povo real, humano, que tem, tipo, que viveu numa região da Blêmia, algo tipo assim, sabe? Blemis se escreve B-L-E-M-M-I-S, I-E-S, eu acho que é por aí, sabe? Realmente um bagulho que eu tenho que estar mais por dentro ainda, quando eu for falar de novo e tal. Mas enfim, seria uma raça de seres humanoides que eles não têm cabeça e eles têm um rosto no peito, sabe? E tipo assim, olha, cara, me desculpa, mas por mais racista que o cara seja, sabe? O cara pode ser assim, ó, um puta xenófobo da porra, mas eu duvido muito que ele vai
Só por causa que ele é preconceituoso, ele vai olhar para um ser humano e vai dizer, mano, ele não tem cabeça, ele tá com o rosto no peito, sabe? Tipo, pode me dizer que ele tá simplesmente mentindo. Vai dizer, ah, não, Renan, esse cara tava mentindo. E só pra deixar bem claro, também não é uma fonte que só esse cara daí falou, tá ligado? Essa história de uma raça de seres humanos sem cabeça, com o rosto no peito, cara, aparece em vários lugares. Tipo, tem na cultura indiana, deuses assim, na cultura japonesa também, sabe? É tipo assim, um rostão no peito, sabe? É um bagulho bizarro. Mais uma vez, é um ser... Assim como o gigante, eu não tenho como acreditar que já andou aqui no planeta Terra, esses Blames também é um exemplo disso, sabe? Outras raças, assim, bizarras que eu poderia apontar, mas eu não vou apontar aqui agora. Mais uma vez, eu vou deixar... Isso aqui é só uma introdução para um assunto que eu vou desenvolver em breve. Não sei se no próximo programa e tal. Mas enfim, o ponto é que, cara, a literatura dessa fase daí, tá ligado? Literatura dos últimos, assim, sei lá... Entre o século XVIII até o começo do milênio passado, sabe? Entre o século, digamos assim, o ano 1001 até o ano de 1800, por exemplo, sabe? Cara, tem várias coisas assim, escritas por historiadores que as pessoas levam a sério parte do que eles falam, mas outra parte das coisas que eles falam é literalmente fantástico, sabe? Tipo, literalmente, do nosso ponto de vista, meio que parece fantasia. E eu entendo que isso pode ser simplesmente preconceito, xenofobia, racismo, sabe? Tudo bem, mas em primeiro lugar são palavras fortes, sabe? Tipo, eu não tenho como afirmar, sabe? Eu não tenho como dizer, não, o cara que tá escrevendo que ele encontrou uma raça que não tinha cabeça e tinha o rosto no lugar do peito, ele estava fazendo aquilo lá simplesmente porque ele odiava as pessoas daquela região e ele queria alimentar um ódio contra aquelas pessoas, sabe? Tipo, é um salto, assim, de informações muito grande que eu não tenho como dizer que com certeza foi isso. Aceitar que é uma possibilidade, sim, tudo bem. Pode ser simplesmente manipulação das massas, sabe? Tipo, Marco Polo sabia muito bem, tô usando ele como exemplo, mais uma vez, não é o único cara que escreveu esse tipo de coisa, mas, né, o cara sabia muito bem que não existia nenhuma raça sem cabeça, com o rosto no peito, e ele escrevia isso nos livros dele só para as pessoas ficarem com preconceito daquela região. Que nojo, tudo bem, cara. Mas aí eu não tenho essa informação, sabe? Eu não tenho como te dizer que foi isso. Agora, o que poderia ter sido que esse cara viu para ter inspirado esse relato, sabe? E aqui, por exemplo, aqui no Brasil, cara, se vocês pesquisarem livros da época de descobrimento do Brasil, mas não, melhor, descobrimento não, né? Eu não gosto dessa palavra. Colonização do Brasil, sabe? Realmente, o Brasil não estava descoberto, não estava coberto para ser descobrido, entendeu? Mas na época da colonização do Brasil, do começo do processo lá, sabe? Final do século XV e depois em diante ali, sabe? Livros que foram escritos entre 1500 e 1600, por exemplo, se vocês verem as pessoas que falavam da história da região, da situação do Brasil, o que só tem loucurada. Só tem, tipo assim, não só loucurada, mas tem vários animais, assim, fantásticos, entendeu? E alguns eu entendo que pode ser, tipo assim, más interpretações de animais da fauna brasileira. Mas tem outros, cara, que simplesmente não tem condições, sabe? Tipo, simplesmente se vocês verem... Aqui agora que eu tô realmente sem os exemplos, sabe? Na minha cabeça. Mas, assim... Se vocês verem alguns livros que foi feito assim por padres e gente que vinha visitar o Brasil nessa época, tem vários animais ali, vários seres que é simplesmente, assim... pique mitologia, folclore, sabe? Tipo, seres metade humano, metade algum animal, bem das coisas que viria a ser o folclore brasileiro depois, assim, sabe? Porque, agora, se esses padres viam alguma coisa, sabe? Tipo, e aqui eu vou até levantar duas opções, assim, sabe? Pra fazer aqui meio que um encerramento, assim, desse programa, sabe? Mas, porque, tipo assim, essas coisas mais fantásticas encarnadas é muito difícil pra mim acreditar mesmo, sabe? Tipo, eu acho fascinante as histórias, mas eu teria que ter uma comprovação bem, assim, indiscutível, sabe? De que algumas coisas tão fantásticas como gigantes, Blemings e outros seres que as pessoas escreviam aí pelo mundo afora já puderam existir aqui de maneira encarnada. Só que agora, vocês sabem que eu sou uma pessoa espiritualizada, sabem que eu sou uma pessoa que acredita em espíritos, entendeu? Acredito, assim, seres da natureza que podem ser de várias formas. Espíritos bons, ruins, de luz, espíritos da mata, espíritos da terra, espíritos do fogo, espíritos da água, sabe, elementais. Eu acredito em tudo isso. E eu acredito também em fantasmas. Fantasmas é o seguinte: fantasmas seriam as imagens projetadas por esses seres, entendeu? Esses seres não têm forma física, eles não podem encostar em ti, mas eles podem se manifestar por intenção ou simplesmente por energia, sabe? Sem querer ser visto, mas ainda assim pela energia dele tá muito alta. Então, assim, aí é uma teoria minha, pessoal minha, sabe? Mas eu acredito que muitos desses seres podem ter sido realmente aparições, sabe? No caso
não teve gigantes no mundo encarnado físico, mas algumas pessoas enxergavam gigantes espirituais, fantasmas, se vocês preferirem, e eles passavam adiante essas histórias, porque se a pessoa não está preparada para compreender que o que ela está vendo não é um bagulho real, a chance dela contar aquela história para os outros como se tivesse sido algo que ela viu na frente dela é bem grande, sabe? Então, mais uma vez, só para não dizer que eu desacredito todo mundo, olha, todo mundo que já falou alguma coisa que eu nunca vi é porque essa pessoa está mentindo. Cara, provavelmente não. Provavelmente teve algumas pessoas no mundo que deram de cara com seres vivos, encarnados, muito fantásticos para os nossos padrões de hoje em dia. Mas não foi todo mundo, entendeu? Então, pra mim, acho que tem muita gente que pode ter visto fantasma de gigantes, de Blemmings, sabe? E dessas outras criaturas. Porque, do meu ponto de vista, cara, é uma noção de proporção, sabe? Tipo, considerando a minha visão cosmológica da parada, sabe? Eu acredito em espírito, eu acredito em energia, eu acredito em alma, eu acredito em reencarnação, beleza. Eu acreditando nessas coisas também faz sentido que eu busque, assim, alguma forma, assim, diferença para os espaços, para os contextos, digamos assim, sabe? Então, falando de forma bem específica, para mim faz sentido que o Brasil de 500 anos atrás tivesse uma energia espiritual mais enraizada por várias questões, tipo, menos pessoas, sabe? Centros populacionais vão fazer com que aquela energia seja afetada pelos desejos humanos, pelos objetivos humanos, sabe? Todas essas coisas assim. Então, nós vivemos no mundo hoje, na minha opinião, já menos mágico, sabe? Na minha visão do que é magia, do que é feitiçaria, do que é um mundo, assim, espiritual, sabe? Então eu acho que talvez hoje em dia, por essas questões, a gente vive num mundo que faz mais sentido que essas coisas sejam mais fracas, tá ligado? O ser humano tem menos chance de se conectar, de se deparar, de vislumbrar sequer, sabe? Enxergar através do véu um ser fantástico, magnífico. Agora, naquela época do mundo, eu acho que faz mais sentido que pessoas mesmo despreparadas, sabe? Mesmo uma pessoa que não é necessariamente instruída para ver, para enxergar, simplesmente por ele estar andando por uma terra tão assim, ainda inexplorada, tão virgem, de vez em quando ele passava por algum lugar e ele via, ele enxergava algum ser que não estava aqui vivo, né, de carne e osso, mas estava passando por aqui em outro plano, sabe? Então, para mim, a maioria desses casos, assim, de seres fantásticos, a explicação mais razoável que eu tenho é de que não são seres encarnados, são espíritos, são fantasmas, sabe? Como tu quiser chamar, sabe? Simplesmente seres em outras manifestações que as pessoas passam adiante como se eles estivessem aqui, sabe? Então é isso. Quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.